Ao domingo, viajamos no Bom Dia Portugal até à última fronteira e hoje há exoplanetas com órbitas e atmosferas excêntricas. É, como sempre, uma viagem com o Miguel Gonçalves. Olá, Miguel, bom dia. Bom dia. Os exoplanetas bizarros são ótimas escolas, dizes-nos tu. O que é que nos ensinam desta vez? Tudo e mais alguma coisa, e até sobre sistemas planetários muito diferentes do nosso sistema solar. Nós já conhecemos confirmadamente mais de 5.600 exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas, que não o Sol, essa é a definição de exoplaneta, e alguns que são absolutamente bizarros e extraordinários. Destes 5.600, olha, perto de 300 são aquilo que nós chamamos de Júpiter quentes. Aquilo era uma animação daquilo que será um Júpiter quente. Como o próprio nome indica, são planetas mais ou menos do tamanho de Júpiter, da constituição de Júpiter, mas que orbitam muito próximo das suas estrelas. Até muito mais próximo do que Mercúrio orbita o nosso Sol. Daí Júpiteres quentes. Não conhecemos nenhum no nosso sistema solar, daí eles serem tão interessantes. E este que vamos apresentar tem ainda por cima uma órbita extraordinariamente excêntrica. Excêntrica quer dizer alongada. As órbitas dos planetas podem ser ou mais ou menos circulares ou extremamente alongadas. Isso é chama-se excentricidade. Se for uma excentricidade próxima do zero, nós temos então algo parecido com órbitas circulares. Órbitas próximas do 1 são órbitas muito alongadas. Este exoplaneta é tudo menos parecido com aquilo que nós encontramos no nosso sistema solar. Como é que existem Júpiter quentes? Como é que eles ficam tão próximos das estrelas? Diz a teoria que eles começam por existir muito longe da sua estrela e depois sofrem um processo de migração. É verdade, os planetas também migram. E, portanto, sofrem esse movimento de migração, começam com órbitas muito excêntricas e depois, à medida que se aproximam, ao longo dos anos, passam órbitas mais ou menos circulares. Nós nunca apanhámos propriamente um planeta deste tipo a migrar, ou seja, que tem ainda uma órbita muito excêntrica, muito distante, e depois se aproxime da sua estrela. É o caso deste exoplaneta. Para teres uma pequena ideia, o Plutão é um corpo do sistema solar que tem uma das órbitas mais excêntricas que nós conhecemos. Naquela indicação é de 0,25. Este exoplaneta é de 0,94. Se nós colocássemos este exoplaneta no nosso sistema solar, o seu ponto mais próximo do Sol ia até cerca de 10 vezes mais perto do Sol do que Mercúrio. E o seu ponto mais afastado, até à órbita da Terra. Portanto, é mesmo muito, muito alongado. E está, de facto, a aproximar-se, está neste processo de migração para a sua estrela e, infelizmente, nós não temos tempo de vida humana para ver como é que vai decorrer esta circularização da órbita. Mas, de qualquer forma, é muito raro encontrarmos estes primeiros passos da migração destes Júpiteres quentes, ou que se vão tornar depois Júpiteres quentes. E, portanto, é muito interessante para os astrólogos. Mas calma, não é apenas esse mistério que tem este exoplaneta, tem um outro. Os planetas que nós conhecemos, inclusive os do sistema solar, eles rodam no mesmo sentido de rotação da sua própria estrela. Portanto, o nosso Sol gira assim e os planetas giram à volta do seu planeta também, giram, aliás, na sua própria rotação, também acompanhando o movimento, o sentido da rotação da sua estrela. Este exoplaneta é precisamente o oposto. Também roda no sentido oposto ao da rotação da sua estrela. Não temos ainda explicações propriamente muito fáceis de explicar cientificamente como é que isto aconteceu. Portanto, todo ele é um grande, grande mistério. Mas calma que temos um outro exoplaneta estranho para contar. E este exoplaneta nós já conhecemos um bocadinho melhor. Foi um dos primeiros analisados pelo telescópio espacial James Webb, portanto, no comprimento de onda do infravermelho, sobretudo. E este exoplaneta está a cerca de 700 anos-luz de distância. Ele tem cerca de 1,3 vezes o diâmetro de Júpiter, portanto, é um planeta maciço, é um planeta grande. E é um Júpiter quente também, está muito próximo da sua estrela e tem sempre a mesma face virada para a sua estrela, tal como a nossa Lua tem sempre a mesma face virada para nós. Ou seja, ele tem um hemisfério diurno, sempre de dia, e tem um hemisfério sempre de noite, noturno. Seria, se calhar, lógico pensar que o hemisfério que está virado para a sua estrela é mais quente do que está virado, porque não está virado para a sua estrela. Tem a sua lógica do ponto de vista termodinâmico. Agora sabe-se que é precisamente o oposto. Este exoplaneta, o seu lado noturno, é mais quente do que o lado que está virado para a sua estrela. Se fosse um exoplaneta sem atmosfera, isto ainda seria um mistério muito maior. Este exoplaneta, porém, tem uma atmosfera densa. E estas novas investigações dizem o seguinte: a questão é que nós temos uma circulação de ar junto dos terminadores. O que é que são os terminadores? É aquela fronteira entre o dia e a noite. Um exoplaneta tem dois terminadores. Um que vem do lado diurno para o noturno e depois do lado noturno para o lado diurno. E diz este estudo que
O ar quente do lado diurno depois é tirado para o lado noturno e aquece, e quando circula para o outro lado, arrefece o lado diurno. E, portanto, repara como é que uma atmosfera pode transformar por inteiro as temperaturas nestes polos. Para teres uma pequena ideia das temperaturas, nós estamos a falar de o lado diurno com 600 graus Celsius, virado para a estrela, o lado noturno 800 graus Celsius. Portanto, mais um mistério, neste caso, de 2 Júpiteres quentes. E agora, Miguel, duas histórias que mostram como a astronomia pode ajudar a resolver enigmas da antiguidade e outras falsidades dos tempos presentes. É verdade. Em 1901 foi descoberto numa ilha grega de Antiquitera, o naufrágio de um navio que nos leva até ao ano 100 a 150 a.C. Nesse naufrágio foi recuperado um dispositivo, que agora hoje conhecemos, cá está ele, como mecanismo de Antiquitera. E, José António, isto tem sido um mistério delicioso da antiguidade até aos nossos tempos. O que é este mecanismo? As primeiras ideias dizem que pode ser um mecanismo para... é um calendário. Foi, no fundo, um calendário criado para, obviamente, nós temos uma ideia daquilo que são a passagem do tempo e que já existia na antiguidade. O que nós estamos a ver é uma animação de ondas gravitacionais. O que é que as ondas gravitacionais têm a ver com este mecanismo da antiguidade? Bom, a verdade é que nós há muito tempo tentámos descobrir, até mesmo com técnicas raio-x, todas as camadas que tem este mecanismo. Nós já descobrimos anéis, já descobrimos orifícios, pequeninos buracos, que tudo apontam para que este mecanismo seja, olha, uma espécie do primeiro grande computador relacionado com medir, para ser um calendário. E foi utilizado até mesmo para rituais religiosos, para os primeiros Jogos Olímpicos, portanto foi utilizado para tudo mais alguma coisa. Ora, por baixo destas camadas foram descobertos centenas de orifícios. Nós precisamos ter uma ideia precisa da quantidade de orifícios que tinha este mecanismo. Porquê? Para sabermos, nós estamos de facto perante um calendário. Ele está muito deteriorado, este mecanismo, portanto, nós não temos certeza sobre esse número de orifícios. Mas é para isso também que existe a probabilidade estatística. Quando nós pegamos no estudo de ondas gravitacionais, que, por exemplo, são ondulações no tecido do espaço e do tempo, para tentar perceber como é que dois buracos negros se fundem, como é que estrelas de neutrões se colidem. Se aplicarmos estas técnicas de probabilidade estatística de ondas gravitacionais ao interior deste mecanismo, os cientistas chegaram à conclusão que há uma grande probabilidade de encontrarmos no interior deste mecanismo cerca de 354 orifícios, que correspondem a um calendário lunar. E, portanto, diz-nos a estatística das ondas gravitacionais aplicadas a este mecanismo que estamos perante, talvez, dos primeiros grandes mecanismos de calendários lunares. Para teres uma ideia da precisão de tudo isto, estes orifícios estavam separados por cerca de 0,028 milímetros entre eles. Já imaginaste que na antiguidade, 100 anos antes de Cristo, nós temos a capacidade de encontrar um mecanismo com esta precisão? É absolutamente extraordinário. Também extraordinário é utilizar a astronomia para detectar deepfakes. Que é uma coisa que conheces bem, ainda por cima, na tua área. Aliás, nós temos aqui um vídeo muito interessante com um conhecidíssimo jornalista da CNN, em que nós vamos ver de um lado o verdadeiro jornalista e ao lado como foi gerado um vídeo com inteligência artificial, de exatamente do mesmo jornalista. A voz é idêntica, as expressões são idênticas, mas o do lado direito é mesmo fake, é mesmo falso. Eis que a astronomia entra ao barulho para tentar perceber tudo isto. E eles situaram-se no reflexo no globo ocular, nos reflexos de luz, nos globos oculares, quer das imagens verdadeiras, quer das imagens falsas. Porquê é que eles se centraram nisso? Através do estudo de fotografias de galáxias. Quando os astrónomos tentam perceber o brilho das galáxias, tentam perceber a distribuição de luz por cada pixel do brilho das galáxias. E utilizaram esse algoritmo para perceber como é que nos globos oculares é produzido esse reflexo nos verdadeiros e nos falsos. E descobriram uma coisa interessantíssima. Nos olhos verdadeiros, a distribuição do reflexo é mais ou menos coerente, é consistente. Nos falsos, não. E isso foi utilizado algoritmos da astronomia. E ficou revelado que, afinal... É mais uma ajuda. A astronomia ajuda da falsidade. Para fecharmos em 30 segundos, Miguel, as sugestões. Chama-se POET, quer dizer Paranal Solar Expresso Telescope. É um telescópio solar made in Portugal, construído por portugueses, pelo Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, está incluído no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e entra em funcionamento no verão de 2025 no Chile, no Observatório do Paranal. É a capacitação da tecnologia portuguesa e dos nossos cientistas para construir telescópios de enorme precisão, vai estudar o Sol com uma precisão extraordinária e mais, vai ser operado remotamente.
Ele vai ser instalado no Chile, vai ser operado a partir de Portugal e estudar o Sol por variedíssimas razões. Para já, porque convém nós conhecermos a estrela, que é fundamental para a nossa vida na Terra. Depois, porque estudar o Sol, estudar, por exemplo, o trânsito, a passagem de planetas à volta do Sol, é também uma maneira de descobrir exoplanetas lá fora. Portanto, parabéns ao Instituto de Astrofísica e ao Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Estão dados esses parabéns e está feita esta viagem. Miguel Gonçalves, muito obrigado. Até à próxima.